Livro Histórico de Juízes, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 35, com toda a referência e contexto da palavra. Contexto da palavra: novas conquistas pelas tribos. Versículo 1. E sucedeu depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: quem entre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? Versículo 2. Disse o Senhor: Judá subirá, eis que ele dê essa terra na sua mão. Versículo 3. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a minha sorte e pelejemos contra os cananeus, e também contigo subirei a tua sorte. E Simeão partiu com ele. Versículo 4. Subiu Judá, e o Senhor ele deu na sua mão os cananeus, os perizeus, e feriram dele em Bezeque 10.000 homens. Versículo 5. E acharam Adoni e Bezeque pelejaram contra ele, e feriram aos cananeus perizeus. Versículo 6. Porém, Adoni e Bezeque fugiu, e seguiram e prenderam, e ele cortaram os dedos polegar das mãos e dos pés. Versículo 7. Então disse Adoni e Bezeque: 70 reis com os dedos polegar das mãos e dos pés cortados apanhava migalha debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou e trouxera a Jerusalém. E morreu ali. Versículo 8. Porque os filhos de Judá pelejaram contra Jerusalém, e tomaram e feriram ao fio da espada, e a cidade puseram fogo. Versículo 9. E depois os filhos de Judá desceram e pelejaram contra os cananeus, que habitaram nas montanhas de sul, nas planícies. Versículo 10. E partiu Judá contra os cananeus que habitavam em Hebron, e era, porém, dante o nome de Hebron Kiriat Arba, e feriram Cesai e Amai e Tamai. Versículo 11. E dali partiu contra os moradores de Debir, era dante o nome de Debir Kiriat Sefer. Versículo 12. E disse Caleb: quem ferir a Kiriat Sefer e tomar, ele darei a minha filha Acácia por mulher. Versículo 13. E tomou a Tioniel, filho de Kenaz, o irmão de Caleb, mais novo do que ele. E Caleb lhe deu a sua filha Acácia por mulher. Versículo 14. E sucedeu que, vindo ela a ele, o persuadiu que pedisse um campo a seu pai. E ela se peou do jumento, saltando, e Caleb diz: o que é o que tem? Versículo 15. E ela disse: dá-me uma bênção, pois me deste uma terra seca, dá-me também fontes de água. E Caleb deu as fontes superior e as fontes inferior. Versículo 16. Também os filhos do Queneu, sogro de Moisés, subiram da cidade das palmeiras com os filhos de Judá e o deserto de Judá, que está ao sul de Arad, e foram e habitaram com o povo. Versículo 17. Foi-se, pois, Judá com Simeão, o seu irmão, e feriram os cananeus que habitavam
habitava em Zefate, e totalmente destruíram e chamaram o nome dessa cidade Horma. Versículo 18. Tomou mais Judá Gaza com seu termo, Aquelon com seu termo, Ecrom com seu termo. Versículo 19. Foi o Senhor com Judá, despovo e as montanhas, porém, não expulsaram os moradores do vale, porquanto tinha carros ferrados. Versículo 20. Deram Hebron a Caleb, como Moisés disse, e dali expulsou os 3 filhos de Anak. Versículo 21. Porém, os filhos de Benjamim não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém até o dia de hoje. Versículo 22. E subiram também a casa de José, Betel, e foi o Senhor com eles. Versículo 23. E fez a casa de José espiar a Betel, e foi dante o nome dessa cidade Luz. Versículo 24. E viram espia e homens que saía da cidade, disseram: ora, mostra a nós a entrada da cidade e usaremos contigo de beneficência. Versículo 25. E mostrando ele entraram da cidade e feriram a cidade no fio da espada. Porém, aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Versículo 26. Então aquele homem foi-se à terra dos Heteus e edificou a cidade e chamou seu nome Luz. Este é o seu nome até o dia de hoje. Versículo 27. Manassés expulsou os habitantes de Bet-Sean, nem dos lugares da sua justificação, nem nem Taanac, com os lugares da sua justificação, nem aos moradores de Dor, com os lugares da sua jurisdicação, nem os moradores de Ebrião, com os lugares da sua jurisdição, nem os moradores de Megidó, com os lugares da sua jurisdição. Quiseram os cananeus habitar na mesma terra. Versículo 28. Sucedeu que quando Israel quando Josué cobrou mais força, fez dos cananeus tributários, porém não expulsou de todo. Versículo 29. Tampouco expulsou Efraim os cananeus, que habitavam em Gezer. Antes os cananeus habitavam no meio dele em Gezer. Versículo 30. Tampouco expulsou Zebulon aos moradores de Quitron, nem os moradores de Naalon, porém os cananeus habitavam no meio dele e foram tributários. Versículo 31. Tampouco Assé expulsou aos moradores de Jacó, nem os moradores de Sidó, como nem Alabe, nem Acacibe, nem Elba, nem Afeca, nem Reobe. Versículo 32. Porém, os asseritas habitaram no meio dos cananeus, que habitavam na terra, porquanto os não expulsaram. Versículo 33. Tampouco Naphtali expulsou os moradores de Bet-Seme, nem os moradores de Bet-Anat, mas habitou no meio dos cananeus que habitavam na terra, porém eles foram tributários, e os moradores de Bet-Seme e de Bet-Anat. Versículo 34. E pertaram os moradores e os filhos de Dan até a montanha. Por quê? Nem os deixaram descer ao vale. Versículo 35. Também os moradores quiseram habitar nas montanhas de Ed,
em Achalon, em Ajalon. E Salabim, porém, prevaleceram a mão da casa de José e ficaram tributários. Versículo 36 para terminar. E foi o termo dos amorreus desde a subida de Acrabim, desde a penha e dali para cima. Este foi o livro de Josué, o livro de Juiz, o livro de Juiz, livro histórico do capítulo 1 até o versículo 36. Agora eu vou ler o rodapé do capítulo 1 de Juiz, do versículo 1 até o versículo 36. No livro de Tiago, no livro de São Tiago, capítulo 2, versículo 13, está escrito assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fizer misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. No livro de Salmo de número 106, verso 34. Não destruíram os povos como o Senhor disseram. No livro de Josué, capítulo 19, versículo 24, está escrito assim. No capítulo 19 de Salmo, do verso 14, li capítulo 19 de Salmo de número do verso 14. Seja agradáveis as palavras da minha boca e meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha, libertador meu. No livro de Juiz, capítulo 11, versículo 8, está escrito assim: e disseram os anciãos de Gileade a Jefta: por isso tornamos a ti, para que venha conosco e combata contra os filhos de Amon, e nos seja por cabeça sobre todos os moradores de Gileade. No livro de Juízes, capítulo 3, versículo 9, está escrito assim: contexto da palavra: Otiniel livra-os. Versículo 9: os filhos de Israel chamaram ao Senhor, e o Senhor levantou aos filhos de Israel um libertador, e os libertou. E Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo de que ele. No livro de Gênesis, capítulo 28, versículo 19, está escrito assim: contexto da palavra: a coluna de Betel. Versículo 19: chamou o nome daquele lugar Betel. O nome, porém, daquela cidade dante era Luz. No livro de Gênesis, capítulo 33, versículo 11, está escrito assim: toma, peço-te a minha bênção que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, porque tem de tudo e estou com ele até que tomou. No livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 8, está escrito assim, versículo 9: e José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele diz: peço-te, traz-nos aqui
para que os abençoe. No livro de Levítico, capítulo 24, versículo 19, está escrito assim: quando também alguém desfigurar o seu próximo como ele fez, assim ele será feito. No livro de Número, capítulo 10, versículo 32, está escrito assim: e será que vindo tu conosco, sucedendo o bem que o Senhor nos fizer, também nós te faremos bem. No livro de Números, capítulo 21, versículo 3, está escrito assim: o Senhor, pois, enviou a voz de Israel, pois o Senhor ouviu a voz de Israel, entregou os cananeus que foram destruídos totalmente, a eles sua cidade, e o nome daquele lugar chamou Orma. No livro de Número, capítulo 34, versículo 4, está escrito assim: este termo vos irá rodeando do sul para a subida de Efraim, e passarão até Zim. Os seus saídas serão do sul a Gade Barneia, e sairá a Asa, Adá, e passará a Asmon. No livro de Josué, capítulo 2, versículo 12, está escrito assim: de Josué, capítulo 2, versículo 12, contexto da palavra: Josué envia 2 espias a Jericó. Versículo 12: agora, pois, jurai em mim, vós, peço pelo Senhor, pois que vós fiz a beneficência, que vós também farei beneficência à casa de meu pai, e dá-me um sinal certo. No livro de Josué, capítulo 11, versículo 22, está escrito assim: nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel, somente ficaram de resto em Gaza, em Gate, em Esdod. No livro de Josué, capítulo 10, versículo 36, está escrito assim: depois Josué e todo Israel com ele subiu de Hebron e pelejaram contra ela. No livro de Josué, capítulo 15, versículo 15, está escrito assim: dali subiu os habitantes de Debir e foram dante o nome de Debir, Kiriat Sefer. No livro de Josué, capítulo 5, versículo 16, capítulo 15, versículo 16, está escrito assim: disse Caleb: quem ferir Kiriat Sefer e tomar, herdarei a minha filha a caça por mulher. No livro de Josué, capítulo 15, versículo 18, está escrito assim: e sucedeu que, vindo ela e ele, persuadiu que pedisse um campo o seu pai, e ela se apiou do jumento. Então Caleb diz: que é o que tem? No livro de Josué, capítulo 17, versículo 16, está escrito assim: então disseram os filhos de José: as montanhas nos não bastaria, também carro ferrado há entre todos
os cananeus que habitam na terra do vale, entre de Bet-sean, e os lugares da sua jurisdição, entre os que estão no vale do juízo. No livro de Josué, capítulo 19, versículo 38, está escrito assim: Iró e Migdai, e Heron, e Bet-Anat, Bet-Seme, 19 cidades, as suas aldeias. No livro de Josué, capítulo 19, versículo 15, está escrito assim: E Catate, e Naalau, Siron, e Dalá, Belém, 12 cidades, suas aldeias. No livro de Josué, capítulo 19, versículo 42, está escrito assim: Issa-Alamim, Issa-Alamim, Al-Jaló, e Ati, e Altrá. Este foi o livro de Juízes. Livro de Juízes é livro histórico, livro dos governadores, dos reis. Do capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 36. Este foi o rodapé do capítulo 1 de Juízes, do versículo 1 até o versículo 36. Que o Pai Eterno, Criador do céu e da terra, o Iau, que fez todas as coisas, abençoa cada um de nós. Dá sabedoria e entendimento para a gente possamos entender a Tua palavra, para que a gente coloque as palavras no fundo do coração, para que nós meditamos dia e noite, para que nós entendamos a palavra dele do jeito que está escrito, para que nós não ficamos somente por ler nem por ouvir, mas que nós colocamos essas palavras em prática e temos graça para obedecer os ensinamentos do mandado do Pai Eterno. Boa noite para todos, fica todos na paz. Até o próximo capítulo, se for da vontade do Pai Eterno Iau, se Ele quiser.